Está em dúvida em qual dever escolher agora, nesse último ano, com o avanço de todas as tecnologias? Vem comigo que eu vou te contar alguns detalhes a respeito dos gravadores que você deve saber antes de adquirir esse produto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal TD. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior. No vídeo de hoje, conforme mencionado, vamos estar falando aí algumas características que você deve levar em consideração antes de escolher o gravador para as câmeras de segurança do seu projeto. Portanto, se ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Se você ainda não segue o canal TD lá no Instagram, não deixa de seguir, lá tem muito conteúdo bacana também, o dia a dia de um técnico, muito mão na massa e muito bastidor. Então fica bem à vontade, vai lá no final desse vídeo e segue o canal TD no Instagram. Para não nos alongarmos muito aqui, vamos direto ao ponto. O intuito desse vídeo é mostrar algumas características que você deve levar em conta ao escolher um gravador para o seu projeto de CFTV. Por que isso é muito importante? Bom, o avanço da tecnologia está muito alto, então muitos novos recursos surgiram no mercado e aí nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho mais a respeito deles e por que você deve levar em consideração esse tipo de recurso. Sabemos que a inteligência artificial ela vem tomando muita força aí no mercado, inclusive para o mercado de CFTV, então todos os projetos aí a inteligência artificial é um novo aliado que vai te ajudar aí a inibir situações suspeitas e a ocorrência aí de furtos, né, para que você possa inibir esse tipo de situação. Por que a inteligência artificial hoje ela ajuda muito, principalmente dentro do mercado de CFTV? Bom, através da inteligência artificial nós temos alguns analíticos aí que conseguem fazer a distinção de objetos. Isso mesmo, então com esse auxílio da IA, nós conseguimos aí definir pessoas e veículos, que geralmente são os casos aí que trazem incidências para os clientes, né? Para os cenários aí de aplicação de CFTV. Então, com isso, os gravadores eles já conseguem aí fazer também esse tipo de identificação, né? E ajudar e contribuir aí com as notificações inteligentes, também com todo tipo de automação que você pode fazer aí aliado com a IA. Então com isso você consegue criar inteligências, né, de perímetro, né, inteligências de proteção perimetral, para que sempre que pessoas ou veículos ultrapassem determinada área, então que isso seja notificado ou que venha a gerar uma ação no sistema. Se você ainda não sabe como esse tipo de configuração funciona, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo para que você possa conferir uma inteligência perimetral aí e como fazer essas configurações. Então, no final desse vídeo, vai lá, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dele. Além disso, as câmeras também estão evoluindo muito, né? Claro que hoje o vídeo é falando sobre gravadores, mas com o avanço das tecnologias das câmeras, então você precisa ter gravadores que sejam compatíveis com esse tipo de recurso. Por um exemplo, muitos recursos aí de fabricantes no mercado possuem um recurso novo, mesmo nas câmeras analógicas, que fazem a configuração e a alternância, né, de infravermelho com o LED colorido para o ambiente noturno, né, para períodos noturnos. Então, se o gravador não tiver essa função, né, principalmente nas câmeras analógicas, então você não consegue usufruir desse recurso, né, visto que é o gravador que ele faz esse reconhecimento aliado junto com a câmera, né, da conexão com a câmera, e aí ele consegue mandar esse comando e a câmera fazer essa alternância, né, entre infravermelho e o LED colorido, né, o LED full color ou esse tipo de iluminação, né. Além disso, é claro, os gravadores também precisam ser compatíveis com a resolução das câmeras, né? Então muitas câmeras aí estão vindo com uma resolução mais alta, então na hora de definir qual gravador você vai utilizar, precisa levar em conta esse tipo de situação, né? O tipo de câmera que eu vou utilizar no meu cenário para que eu possa escolher corretamente
o gravador que vai fazer esse armazenamento de imagens, né? Então, se eu vou comprar uma câmera 4K, por um exemplo, no meu cenário, eu preciso ter um gravador que ele tenha a capacidade de fazer esse armazenamento da resolução 4K. Mas talvez você me pergunte, como que eu consigo saber os recursos desses gravadores? Bom, uma dica essencial que eu posso te dar é que você deve verificar sempre a ficha técnica do equipamento. Lá você vai encontrar todas as informações a respeito desses recursos, tanto de inteligência artificial, quais os tipos de inteligência que ele possui, o tipo de gravação, né, a resolução máxima de gravação, aliada com o FPS, né, aliado com as fotos por segundo. Então, você consegue verificar todas essas informações lá na ficha técnica do equipamento, tá? É claro que esse é um assunto bastante complexo, mas outra coisa que você vai levar em consideração na hora de escolher um gravador, né, vai ser o tipo de câmera que você vai utilizar nesse cenário. Por que que isso é interessante? Porque se você for utilizar câmeras IPs, você deve utilizar aí gravadores em rede, ou seja, os NVRs. Com isso você vai ter um aproveitamento muito melhor das câmeras que você vai instalar. Se as suas câmeras possuem, as câmeras que você for escolher para o seu projeto possuem inteligência artificial, inteligências de vídeo, como comentado lá no início, então você precisa escolher DVRs, no caso NVRs, que sejam compatíveis com o gerenciamento então dessas tecnologias. Essa informação também você vai encontrar ali no datasheet, né, ou na ficha técnica do NVR. Com isso você vai saber, se você tem 8 câmeras com inteligência artificial, você precisa verificar se o gravador ele consegue fazer o gerenciamento então dessas 8 câmeras, dessas 8 inteligências. Então a câmera cria a inteligência, o gravador ele só vai gerenciar para fazer o armazenamento ou a notificação correta desses eventos que possam ocorrer aí no cenário, né, captado pelas câmeras de segurança. Vale ressaltar também que, mesmo que você utilize câmeras IPs no seu projeto, você precisa utilizar o NVR, porque se você utilizar os recursos, né, mesmo que DVRs, né, gravadores analógicos, tenham o recurso de câmeras IPs, de câmeras adicional, de converter o canal, só que geralmente quando você habilita o recurso de câmeras IPs adicionais, você perde recursos de inteligência do gravador. Então, por isso a importância de você definir exatamente qual vai ser o projeto e aí utilizar do gravador correto para aquele cenário de aplicação. Algo óbvio também, né, mas que eu não posso deixar de falar, é a quantidade de canais que você vai utilizar aí nesse cenário. Por um exemplo, nós temos gravadores que vão de 4 canais a 128 canais para fazer aí o armazenamento das câmeras. Então, se o meu cenário possui 4 câmeras, eu posso escolher sim um gravador com 4 canais, mas se o meu projeto pode ser ampliado futuramente, então o ideal seria que eu já fizesse a aquisição de um gravador que tem uma quantidade a mais de canais para que ele venha a suportar essa ampliação de projeto, tá? Ou seja, então eu tenho 4 câmeras hoje na minha residência, mas eu pretendo colocar mais 2 ou 3 câmeras. Então eu já posso pensar em adquirir um gravador que tenha mais canais, que tenha aí, por um exemplo, 8 canais. E o mesmo se dá para projetos maiores, né? Então se eu estou utilizando 32 câmeras no meu cenário, mas eu tenho ali a possibilidade de expansão desse projeto, então já trabalhar com gravadores com mais canais ou com a possibilidade de futuramente ali, né, você já deixar esse sistema preparado para receber um outro gravador com mais canais aí disponíveis. Um ponto a ser levado em consideração também nos gravadores é a capacidade de armazenamento. Exatamente, existem gravadores que têm uma capacidade de até 4 terabytes de armazenamento, ou talvez até 8 terabytes de armazenamento, onde tem slot apenas para um HD. Agora, se o seu cenário em específico precisa de um armazenamento muito maior, com muito mais tempo de gravação, podendo chegar aí a talvez 6 meses, 1 ano de gravação, então uma coisa que eu preciso levar em conta também é a capacidade de armazenamento. Então eu posso optar por escolher aí gravadores que tenham mais slots para HDs e que esses HDs possam chegar aí talvez a 22 terabytes cada HD. Então sim, existem gravadores para esse tipo de cenário. E
você pode encontrar essas informações também aí na ficha técnica dos gravadores. O intuito aqui desse vídeo é falar um pouco em modo geral dos recursos dos gravadores, né? Não é falar a respeito de marcas. Mas se você me perguntar qual é a melhor marca para o meu projeto, a resposta ela é simples, depende. Depende de quê? Depende dos recursos que você vai utilizar, dos recursos que você precisa no seu projeto e ver se essa marca em específico ela atende a essa demanda, se ela atende aos recursos que você precisa nesse projeto. Um exemplo disso, será que o gravador que eu vou utilizar, ele tem a capacidade de fazer aí controles, né, de ações de automação? Então, nesse caso, se eu for utilizar uma inteligência perimetral aliado junto com a inteligência artificial aí, eu preciso verificar se esse gravador ele é compatível com isso. Então, se eu vou utilizar uma ação de automação aliado, né, eu preciso que ele tenha entradas e saídas de alarme, né? Principalmente saídas para fazer a automação junto com a câmera. Será que esse meu gravador ele suporta isso? Será que ele tem a porta de comunicação com suporte, né? Para módulos aí que você vai utilizar nesse cenário para fazer esse tipo de automação? Então você também precisa verificar isso, porque hoje muitos gravadores estão vindo de uma forma mais básica também e que não possuem as saídas de alarme e nem mesmo a porta de comunicação para módulos adicionais. Então é uma coisa que você deve prestar bastante atenção aí na hora de fazer a aquisição. E já que estamos falando de portas, né, eu preciso também identificar o tipo de portas que o meu gravador ele precisa ter para esse projeto. Então, se talvez eu precise conectar esse gravador a mais que uma TV, a mais que um monitor, será que ele tem as portas necessárias para isso? Se eu vou conectar, por exemplo, em um monitor um pouco mais antigo, que tem a saída VGA, será que o meu gravador ele tem essa saída VGA? Bom, com o avanço da tecnologia, então, muitos desses recursos, dessas portas estão sendo eliminados. Então, eu preciso também fazer essa verificação para depois também escolher quais que são os demais equipamentos que eu vou utilizar junto com esse projeto, né? Então eu preciso definir exatamente qual vai ser a câmera que eu vou trabalhar para conseguir entender quais que serão as tecnologias que ela possui. Se o gravador, aí para mim escolher o gravador, né? Se o gravador vai comportar esse tipo de tecnologia, esse tipo de gerenciamento, para aí então tomar decisões junto com outros equipamentos, né? Então você vê que tudo isso é uma corrente, né? Se você está em dúvida também em relação a câmeras, né? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando a respeito de câmeras, né? Câmera analógica, câmera IP, qual que é a diferença entre a outra, né? Qual que vale mais a pena eu investir, né? Qual que vale a pena eu colocar no meu projeto? Então, se você quer também conhecer essa câmera, eu vou deixar no card aqui em cima, lá no final do vídeo, a recomendação para que você possa assistir esse vídeo também e entender as principais diferenças. Se você ficou com alguma dúvida ainda em relação a esse tipo de escolha, né, dos gravadores, eu peço para que você deixe no comentário aqui embaixo no vídeo para que eu possa estar te respondendo, te ajudando e tirando as suas dúvidas. Além disso, se você sabe de algum recurso que você acha muito interessante que o gravador tenha e que eu não mencionei aqui, coloca também nos comentários, que talvez eu possa fixar esse comentário aí para que outros possam usufruir também e prestar a devida atenção aí a esse detalhe na hora de escolher o gravador. Agora é aquele momento que eu te peço. Se você gostou desse conteúdo, já vai deixando aquele like para fortalecer aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Em breve nós teremos vídeos aí falando sobre novos lançamentos aí para o mercado de CFTV. Você também pode considerar ser um membro aqui do canal. Isso mesmo, você vai receber conteúdos exclusivos e também acesso antecipado a conteúdos e vídeos como esse. Então, se você for membro aqui do nosso canal, você vai ter recursos que outros inscritos públicos aí não têm. Então, você vai se diferenciar no mercado. Se você está entrando agora nesse mercado e quer conhecer mais, bom, eu te convido a conhecer o nosso treinamento completo chamado Aprendendo CFTV. Nele eu te mostro do básico ao avançado como se tornar um técnico especialista em CFTV. Aí você vai poder fazer as instalações, as manutenções e aí você vai poder viver do CFTV, exatamente. Consegue montar a sua empresa aí, trabalhar e atender clientes fazendo manutenção ou até mesmo instalação, a venda de equipamentos. Então, lá nesse
treinamento eu te mostro tudo, exatamente tudo, do básico ao avançado, tanto de CFTV analógico quanto de CFTV IP e também de automação junto com o CFTV. Então, um link aqui embaixo na descrição do vídeo vai te levar para dentro desse treinamento e você vai poder conhecer um pouquinho mais do que nós aprendemos lá. O nosso vídeo ele vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, das dicas que eu te dei aqui na hora de escolher um gravador. Aqui do ladinho eu vou deixar os dois vídeos mencionados também aí durante o vídeo para que você possa conhecer a diferença entre as câmeras IPs ou analógicas e também como criar a inteligência perimetral aí para você proteger o lugar aí, o cenário do seu projeto de CFTV. Um grande abraço, a gente se vê por aí no próximo vídeo.